Olá, querido, querida, você líder, você membro da igreja, você evangelista, que bênção, né? Não basta ser um adventista, tem que ser um evangelista. Eu sei que você é um evangelista e vai compartilhar esse, esse vídeo com as pessoas que você está orando. Você tem a lista de oração, né? Você está orando pelas pessoas, as pessoas que você está visitando, que você é um servo, uma serva do Senhor, as pessoas que você está dando estudo bíblico, as pessoas que você está chamando para ir no pequeno grupo, para ir para a escola sabatina, para participar da classe bíblica ou para o culto evangelístico no domingo, tá bom? A meditação de hoje é nisto que cremos, tema 2, né? Vou começar no livro de Ezequiel, capítulo 28, tá bom? Capítulo 28, o versículo 14, diz assim, ó, tu eras querubim da guarda, ungido e estabeleci. Olha, aqui está fazendo referência a um anjo querubim. Por que um anjo querubim? Porque a Bíblia fala de anjo serafim, querubim, de 2, 4, de 6 asas, tá bom? Isaías capítulo 6 vai falar sobre isso também. E no livro do Apocalipse capítulo 5, versículo 11, Deus criou os anjos antes dos seres humanos, são criaturas de Deus. Deus criou milhões, milhares, miríades de anjos, tá bem? E esse anjo faz parte do grupo de querubins, aqueles que são de 4 asas. E Deus cria ele perfeito, porque o final do versículo 12 diz assim, ó, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perfeito, sabedoria e formosura. Pensou? Ungido, Deus separou ele. Separou com um propósito muito especial. Aí vem o versículo 15, diz assim, ó, perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade, pecado em ti. Então a palavra pecado, 1 João 3, verso 4, é transgressão da lei também. Interessante, irmãos, o primeiro a transgredir a lei de Deus foi esse anjo, por isso que ele tem ódio da lei de Deus. A lei de Deus, os 10 mandamentos, lá Êxodo 31, 18, que Deus escreveu com seu próprio dedo. Moisés quebra, Deuteronômio 10, 1 a 5, Deus escreve de novo em 2 pedras, ele detesta, porque ele foi o primeiro transgressor, tá bom? E leva as pessoas a odiar os mandamentos de Deus também, entende? Então Deus não criou o diabo, Deus criou um anjo perfeito, mas Deus dá liberdade de escolha a toda a sua criatura, tá bem? Toda a sua criatura. Por isso que esse anjo se rebela contra Deus. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz que o desejo dele era assumir a posição de Deus, ocupar o trono de Deus, governar no lugar de Deus. Já pensou? Não era ser semelhante a Deus em caráter. Ser semelhante a Deus em caráter é muito bom, é isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Não, ele queria ocupar a posição de Deus, e Deus teve que tirá-lo do céu. Tá bem? No livro do Apocalipse, capítulo 12, fala da expulsão dele do céu. Ele foi expulso do céu. O versículo 4 do capítulo 12 vai dizer o seguinte, que ele trouxe uma terça parte de cada 9, 3, de cada 3, 1 dos anjos com ele. Ele colocou dúvida na mente dos anjos. Ele colocou dúvida na mente da metade dos anjos. Deus começa um plano de salvação no céu, resgata uma parte, mas uma terça parte fica do lado dele. Uma terça parte. Não podia ter destruído Satanás e seus anjos. Se Deus fizesse isso, todo o resto da criatura, de todo o vasto universo, ia ficar com dúvida. E nessa dúvida, correria o risco de servir a Deus não por amor, mas por medo. E 1 João 4, verso 8 diz que Deus é amor. Deus é amor. Que benção, né? Então, esse pecado ele é transferido para a terra como? Quando Deus cria Adão e Eva, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, é o mundo sem pecado. Deus criou todas as coisas em 6 dias. No 6º dia, Deus vai criar o homem, vai criar a mulher. E vai casar esse primeiro casal. Deus vai criar um jardim, Gênesis 2, verso 15, vai colocar o primeiro casal no jardim. Entendeu? Que é chamado Jardim do Éden. E o versículo 16 e 17 do capítulo 2, Deus vai dar uma ordem. De toda a árvore, de todo fruto da árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não vai comer e nem tocar, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. E a única forma de Adão e Eva perder a eternidade seria desobedecendo essa lei. E Satanás sabia disso. Por que eu falo Satanás? Porque ele é chamado aproximadamente com 40 a 42 nomes diferentes na Bíblia, tá bom? E aí vem a queda de Eva e de Adão, no capítulo 3. E a consequência da desobediência desse primeiro casal a essa lei é a morte. Romanos 6, 23, ó, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, né, de Cristo Jesus é o quê?
Aí vem um plano da salvação na pessoa de Cristo Jesus. A consequência é a morte. Mas quando o diabo leva Adão e Eva a pecar, ele ficou naquele pensamento, né? Se pecar, tem que matar. Se matar, eu consigo colocar o resto a meu favor, né? Mas Deus já tinha um plano estabelecido. E nesse plano, o cordeiro morre no lugar de Adão, o cordeiro morre no lugar de Eva. Tá bom? Gênesis 3, versículo 21. E cada cordeiro que foi morto por 4.000 anos. Por isso que Paulo fala na plenitude do tempo. 4.000 anos depois, um Deus se torna ser humano e vem nessa terra. E por isso que João Batista vai dizer em João 1,29, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, o discípulo amado vai dizer assim, ó, este é o Cordeiro de Deus que foi morto na fundação do mundo. Já pensou? Se referindo a quem? A Jesus. Cada cordeirinho morto estava apontando para quem? Apontando para Jesus. Jesus é o substituto. Ele se tornou ser humano e pagou o preço. Ele viveu uma vida perfeita. Ele se tornou ser humano porque ele não pôde mudar a sua lei. Por isso que ele diz, não pense que eu vim mudar, eu vim para cumprir. Se ele pudesse mudar, não precisava ter se tornado ser humano. Agora ele passa pela morte por quê? Somente a morte de quem é Deus, tem vida própria, poderia pagar o preço, poderia ser substituto. Nenhuma criatura poderia ser substituto. Por quê? Eu dependo de Deus para viver. Satanás e seus anjos também, toda criatura depende de Deus. Se Deus quisesse, ele faria assim, ó, Satanás e seus anjos deixariam de existir. Entende? Ele é Deus, então ele ganhou o direito por nós. Ele vem uma vida perfeita. E ele passa esse direito a cada pessoa que o aceita como Senhor e Salvador. Por isso que ele diz, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Hebreus 10, 26, se eu não aceitar esse plano, tudo que ele fez foi em vão. Então aceita, Cristo pagou o preço por mim e por você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.